Nossa análise completa do elenco do Palmeiras para 2024 chegou à sua parte final. Hoje é dia da gente analisar o ataque do Palmeiras. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar sequência e finalizar a nossa minissérie de 3 vídeos analisando cada posição do elenco do Palmeiras para entender quem tem que ficar, quem pode sair e quem precisa chegar, onde que o Palmeiras precisa se reforçar para 2024, certo? Então, na primeira parte eu falei sobre as posições da defesa, na segunda parte sobre o meio-campo e agora a gente vai para a parte 3, para a última parte onde a gente fala sobre o ataque. Então, se você não viu a parte 1 ou a parte 2 ou as duas, enfim, se você tá chegando agora ou você não viu alguma parte dessa minissérie, saiba que um vídeo complementa o outro, então acho legal você assistir as 3 partes, estão todas aqui no canal, então é só entrar no canal que você acha lá, a thumb é mais ou menos, tem mais ou menos o mesmo estilo, o título também, então tá bem tranquilo de achar, só entrar no canal e assistir que você vai curtir bastante as 3 partes e claro, inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos também, porque temos muitas coisas ainda para conversar sobre montagem de elenco, sobre contratação, sobre 2024 do Palmeiras, então se você ainda não está inscrito, inscreva-se para não perder as próximas análises. E já sabe, sem mais delongas, bora pro campinho. Então vamos lá, meus amigos, durante toda essa série aqui, eu estou assumindo 2 possibilidades, tá? A primeira possibilidade, taticamente falando, é a volta daquele 4-2-3-1 do início de 2023. A segunda possibilidade é a manutenção do 3-5-2 do final de 2023. E aqui no ataque não vai ser diferente também, eu vou assumir as 2 possibilidades, porque tem alterações, né? Na primeira alternativa a gente tem 2 pontas e um centroavante como peças desse ataque. Na segunda a gente tem uma dupla de ataque, então isso muda na montagem do elenco. Mas vamos começar com a primeira possibilidade e com os pontas, tá? Então se o Abel montar naquele 4-2-3-1, vai usar 2 pontas e a gente teria essas opções no caso, tá? Pela esquerda, o Bruno Rodrigues, que acabou de chegar, pode ser ali um ponto esquerda, o Breno Lopes e o Kevin, certo? Então, as 3 opções. E pela direita, eu coloquei o Dudu, que ainda vai voltar de lesão, né? Que pode ser uma alternativa por ali. E o Estevão, né? O garoto da base que tá subindo, fez só um jogo pelo profissional, mas deve seguir tendo oportunidades. Eu tirei o Arthur, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Palmeiras ainda não confirmou, mas todos os sites praticamente já confirmaram a venda do Arthur para o Zenit, então eu já tirei o Arthur aqui dessa nossa matemática, ele entraria na ponta direita, mas tudo indica que será vendido mesmo, tá? Claro que a gente tem, por exemplo, o Luiz Guilherme, que pode ser uma alternativa pela ponta direita, o John, que pode ser uma alternativa pela ponta esquerda, eu não coloquei eles aqui porque eu coloquei eles na minha conta dos meias, então vá ver a parte 2 para você entender, mas você tem essas possibilidades também, tá? E aqui, meus amigos, se a ideia do Abel for jogar com pontas, for jogar nesse 4-2-3-1 /4-3-3 como formação base, usando um ponta direita e usando um ponta esquerda, na minha visão, precisa de pelo menos mais um jogador ali. Precisaria de mais uma contratação pela venda do Arthur, pela lesão do Dudu, a gente não sabe como o Dudu vai voltar, né? Ele é um cara, uma referência tecnicamente falando, mas a gente não sabe como ele vai voltar da lesão. O Estevão é um garoto muito jovem. O Breno Lopes é extremamente contestado, o Bruno Rodrigues acabou de chegar, é uma opção, mas eu acho que precisaria sim de uma contratação caso o Palmeiras jogue nessa formação. E aí os centroavantes dentro dessa conta seriam esses Endrick, Rony e Flaco Lopes. E aí, claro, mais uma vez, você tem variações. O Endrick pode jogar deslocado um pouco mais pela direita, o Rony pode jogar deslocado um pouco mais pela esquerda, o Bruno Rodrigues pode ser um 9 de um pouco mais de movimentação, né? Claro que esses jogadores se alternam entre essas 3 posições, né? Então, importante dizer isso também. Agora, se é para jogar, mais uma vez, nessa formação, usando 2 pontas, usando um centroavante, eu também buscaria a contratação de mais um atacante aí, mais um centroavante, se a ideia do Abel for utilizar essa formação, tá? Por quê? No meio da temporada o Endrick sai, então já é a principal peça desse ataque praticamente que o Palmeiras vai perder pro Real Madrid. O Rony
foi mal em 2023, apesar de ter ido bem em 2022, em 2021, na última temporada ele não foi bem. O Flaco Lopes ainda não engrenou 100%, então você não tem uma certeza ali na posição, fora que trazer mais um jogador daria a possibilidade do Abel variar, do Endrick não jogar centralizado sozinho, podendo jogar um pouco mais deslocado. Então, nesse contexto de jogar com 2 pontas e um centroavante, eu traria sim um ponta e traria mais um atacante aí para brigar por essa posição, para ser mais uma referência nesse ataque. Agora, meus amigos, apaga tudo desse campinho, porque vamos entender qual seria o cenário na outra formação, porque muda. Na outra formação a gente teria um 3-5-2, uma dupla de ataque, certo? Com um jogador fazendo a função do Breno Lopes, né, nessa reta final de 23, e um outro jogador fazendo a função do Endrick. Então, são 2 posições aí nesse ataque pra gente preencher na montagem de elenco. E aí, nessa função Breno Lopes, ou seja, esse atacante pela esquerda, eu acredito que esses seriam os nomes que brigariam por posição, tá? O Bruno Rodrigues, que acabou de chegar, certo, do Cruzeiro, o próprio Breno Lopes, claro, o Rony, acho que briga aí também, e o Kevin com uma característica um pouco diferente, mas brigando por ali também, tá? Então, esses atacantes pelo lado esquerdo seriam atacantes com uma característica de atacar espaço, de não ficar só centralizado, né? Podendo cair do centro para a esquerda ou da esquerda para o centro. O Bruno Rodrigues sendo uma opção com um pouco mais de condução, um pouco mais de drible, né? Eu acredito que essas são as características que o Abel quer para essa função, e eu já expliquei essa função aqui no canal, né? Ao longo de vídeos sobre a tática do Palmeiras nessa reta final de 2023, tá tudo aí no canal. Eu acredito que é isso que o Abel busca para esse atacante. E aí, na outra posição, que seria essa função do Endrick, né, a gente tem essas possibilidades. O Endrick, claro, titular absoluto enquanto ele estiver aqui no Palmeiras, mas a gente já sabe que vai sair. O Flaco Lopes, que é um centroavante um pouco mais de construção, de passe, de pivô, de recuar, né, de ajudar o time a construir. E eu coloquei o Dudu aqui também, né, como opção. O Dudu eu acho que pode fazer tanto essa função Endrick, quanto a função Breno, quanto também a função do Veiga no meio. Eu acho que o Dudu é um coringa aí, se o Palmeiras utilizar essa formação, esse 3-5-2. Mas assim, é o que eu falei, né? Ele tá aí, mas eu acho, na minha visão, que a gente não deve contar com o Dudu como uma peça fundamental do elenco nesse momento de montagem, tá? Eu acho que a gente não tem que... A montagem de elenco, o Dudu ali, quando ele voltar, ele vai ser titular, vai ser uma peça fundamental. Eu acho que a gente não pode contar com isso, porque ele volta de uma lesão muito complicada, uma lesão com prazo de 9 a 12 meses para ele voltar a jogar. Então é uma lesão complicada, ele já é um cara que não é jovem, então a gente não tem como saber como o Dudu vai voltar. Então acho que a gente não pode contar com ele como uma peça fundamental do time. Tem que contar com ele como um cara que, se voltar bem, vai ser um baita ganho pro Palmeiras a partir do segundo semestre. E aqui, pensando na montagem do elenco nessa formação com uma dupla de ataque, eu acho que mais um reforço pro ataque seria suficiente, certo? Por quê? Vocês já sabem, o Endrick sai no meio do ano e a gente precisa de mais alguém assumindo essa responsabilidade no segundo semestre, que é quando o bicho pega de fato, né, nas competições importantes. Esse alguém também pode brigar por posição justamente para ser o parceiro do Endrick nesse primeiro semestre de 2024. E o Palmeiras eu acho que precisa de mais um jogador ali para assumir responsabilidade, para dividir protagonismo. Eu acho que de fato é o ideal, porque... Lembrando, 3 competições muito importantes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores ao longo do ano. A gente vai ter uma Copa América que não vai parar o Brasileirão, então podemos perder jogadores nessa Copa América. E a gente tem um treinador que gosta de adaptar o time, que gosta de mudar o time dependendo do adversário, que faz isso muito bem. Então eu acho que dar alternativas para esse treinador fazer isso, né, dar essas possibilidades é muito proveitoso para o time, e a gente precisa dessas alternativas. Eu acho que nesse cenário de dupla de ataque, mais um jogador seria o ideal, fecharia essa matemática. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que você achou dessa análise, de tudo isso que eu falei, dessas 2 possibilidades que eu coloquei. Qual você acha que é a mais provável nessa montagem de elenco? Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Lembrando, mais uma vez, que hoje a gente falou sobre as possibilidades do ataque. Essa foi a parte 3. A parte 1, onde eu falei sobre a defesa, e a parte 2, onde eu falei sobre o meio-campo, estão no canal. É só entrar e assistir. Vale muito a pena, porque um vídeo complementa o outro. Fechou?
Essa análise do elenco foi um conteúdo que você pediu muito aqui nos comentários, então não esqueça de deixar o like também, que é muito importante, certo? É só um clique, você que viu até o final, tenho certeza que você curtiu, então deixa o like, é de graça e me ajuda muito. Fechou, meus amigos? Peço também pra você se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, dá uma checada, porque tem muita gente que assiste os vídeos frequentemente, mas esqueceu de se inscrever, então checa aí e inscreva-se se você ainda não estiver inscrito para não perder mais nenhuma análise. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Tchau, tchau.